Antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, respire fundo por um instante. Silencie o coração agitado, aquiete os pensamentos cansados e permita que sua alma se coloque diante de Deus. Há momentos em que não precisamos correr, explicar ou entender tudo. Precisamos apenas ouvir. Ouvir aquele que vê o que ninguém vê e conhece batalhas que nem nós mesmos conseguimos nomear. Há dias em que você obedece, faz o que é certo, segue em frente com fé e mesmo assim o vento sopra contra você. O cansaço aumenta, a força parece diminuir e o coração começa a se perguntar: por que está tão difícil se eu estou tentando fazer a vontade de Deus? Essa pergunta não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. A palavra nos mostra que houve um momento em que os discípulos estavam exatamente assim. Eles não estavam fora do propósito, não estavam em rebeldia, não estavam fugindo. Eles entraram no barco porque Jesus mandou. E ainda assim, o vento se levantou contra eles. As ondas ficaram mais fortes, a noite avançou, o medo cresceu. Isso nos ensina algo profundo. Nem toda tempestade é correção. Algumas são construção. Nem toda resistência é sinal de erro. Às vezes é sinal de crescimento. Há processos que só nascem no meio do vento contrário. Há fé que só amadurece quando o conforto desaparece. Talvez hoje você esteja tentando avançar, mas sente que tudo empurra você para trás. Você ora, mas o coração ainda pesa. Você luta, mas as portas parecem fechadas. Você ama, mas ainda assim é incompreendido. E quanto mais você tenta resistir, mais cansado fica. Deus vê isso. Ele não ignora o seu esforço. Ele não despreza a sua dor. Naquela noite, enquanto os discípulos lutavam contra as ondas, Jesus se aproximava. Mas o medo era tão grande que eles não o reconheceram. Aquilo que era socorro foi confundido com ameaça. Aquilo que era resposta foi interpretado como perigo. É isso que o medo faz. Ele distorce a visão, confunde o discernimento e nos faz chamar o agir de Deus de problema. Mas Jesus não começou acalmando o mar. Ele começou falando ao coração: coragem, sou eu, não tenham medo. Hoje, essa mesma voz ecoa para você. Antes que a tempestade mude, Deus quer fortalecer o que está dentro de você. Se essa palavra falou com o seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé e entrega. Há batalhas espirituais que não começam com um grande impacto, mas com um desgaste silencioso. Elas começam quando você tenta avançar e tudo parece resistir. Quando você faz sua parte, mas o progresso é lento. Quando você ora, mas o silêncio parece mais alto que as respostas. Foi assim com os discípulos naquele barco. O texto diz que o vento era contrário. Não era apenas uma tempestade. Era oposição. Isso é importante porque muitas pessoas acreditam que, se algo está difícil, então fizeram algo errado. Mas a verdade é que existem estações em que você está exatamente onde Deus quer e, mesmo assim, enfrenta resistência. O vento contrário não significa ausência de Deus. Muitas vezes significa que algo maior está sendo formado dentro de você. Enquanto a noite avançava e o cansaço aumentava, Jesus foi ao encontro deles. Porém, quando o ouviram, não o reconheceram. Eles olharam para o próprio Salvador e disseram: é um fantasma. O medo falou mais alto do que a fé. A exaustão confundiu a percepção. A ansiedade distorceu a realidade. Quantas vezes isso acontece conosco? Deus começa a agir, mas como não é do jeito que imaginamos, ficamos assustados. A resposta vem em forma de mudança e chamamos de perda. O livramento vem em forma de porta fechada e chamamos de rejeição. O amadurecimento vem em forma de pressão e chamamos de castigo. O medo tem esse poder.
Ele faz você interpretar um momento divino como se fosse um desastre. Ele faz você acreditar que está sozinho, quando o céu inteiro está se movendo ao seu favor. Ele faz você pensar que tudo vai dar errado, quando Deus já está trabalhando nos bastidores. Por isso, Jesus falou antes de agir. Ele não começou mudando o ambiente externo. Ele começou tratando o coração. Porque uma tempestade fora de você nunca será tão perigosa quanto o medo dentro de você. O medo paralisa, rouba a clareza, enfraquece a fé e nos impede de reconhecer a presença de Deus. Hoje o Senhor também fala com você. Coragem, sou eu. Isso significa lembre-se de quem está com você. Não é qualquer um. É o Cristo vivo. Aquele que pisa sobre o que te ameaça. Aquele que anda sobre o que você não consegue controlar. Aquele que nunca chega atrasado. Mesmo quando você não o vê, ele vê você. Mesmo quando você não sente, ele continua presente. Há momentos em que você está lutando no barco, mas Jesus está intercedendo por você no monte. Seus olhos nunca saíram da sua vida. Há algo profundamente revelador na forma como Jesus age. Diante de ondas altas, vento forte e corações aterrorizados, ele não começa repreendendo o mar. Ele começa falando à alma. Isso nos ensina que Deus se importa mais com o que está acontecendo dentro de você do que com aquilo que está ao seu redor. Porque quando o interior está firme, o exterior perde o poder de destruir. Jesus disse: coragem. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de não permitir que o medo governe. É escolher continuar confiando mesmo quando as emoções estão instáveis. É se levantar por dentro, ainda que tudo ao redor pareça fora de controle. Deus hoje te chama a não viver refém do que você sente, mas sustentado pelo que Ele promete. Depois ele diz: sou eu. Essas duas palavras carregam identidade, autoridade e presença. Jesus não precisou explicar o plano, nem justificar o atraso. Ele apenas lembrou quem ele é. O mesmo que domina o vento, o mesmo que caminha sobre as águas, o mesmo que nunca perdeu o controle de nenhuma situação. Quando você se lembra de quem está com você, a ansiedade começa a perder força. A palavra nos ensina que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Uma mente equilibrada é um presente divino. Significa que você pode pensar com clareza novamente, respirar fundo e não ser dominado pelo pânico. Mesmo no meio do caos, Deus pode alinhar seus pensamentos e fortalecer suas decisões. Enquanto os discípulos lutavam contra o vento, Jesus estava em oração. Eles não conseguiam vê-lo, mas ele jamais deixou de observá-los. Há estações em que você não sente Deus perto, mas isso não significa que ele se afastou. Significa apenas que ele está trabalhando de uma forma que você ainda não consegue perceber. Deus é refúgio presente, não distante. Ele não aparece só quando tudo se resolve. Ele está lá no auge da tensão, no meio da madrugada da alma, quando ninguém mais vê o seu esforço. O céu não está em silêncio, ele está em ação. Por isso, quando o vento sopra contra você, segure-se na palavra. Permita que Cristo defina o momento, não o medo. Continue obedecendo, mesmo quando o caminho parece lento. Continue orando, mesmo quando o corpo está cansado. Continue se alimentando da verdade, porque há dias em que a fé sustenta você quando as emoções falham. Se você recebe essa palavra e escolhe a coragem no lugar do medo, escreva coragem nos comentários. Existem momentos em que a sensação é de que tudo está ficando intenso demais. As responsabilidades aumentam, as pressões se acumulam e parece que as águas estão subindo rápido demais. Nesses momentos, o coração começa a se perguntar se vai conseguir suportar. Mas Deus nunca permite uma travessia sem antes liberar uma promessa. A palavra nos lembra que passar pelas águas não significa ser destruído por elas. Você pode atravessar rios sem ser engolido, pode enfrentar correntes fortes sem perder o propósito.
A tempestade não tem autorização para anular aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. O processo pode ser difícil, mas ele não será fatal. Muitas vezes, o medo não vem porque a situação é grande demais, mas porque esquecemos quem caminha conosco. Jesus não prometeu a ausência de lutas, mas garantiu presença constante. Ele não disse que o mundo seria fácil, mas afirmou que já venceu tudo aquilo que poderia tentar nos destruir. Isso muda completamente a forma como enfrentamos a vida. Há um tipo de paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que guarda o coração, protege a mente e sustenta as decisões. Ela não nasce quando tudo se resolve, mas quando você decide entregar tudo nas mãos de Deus. Essa paz age como um escudo invisível, impedindo que o desespero domine seus pensamentos. Deus não quer que você viva refém da ansiedade. Ele quer que você aprenda a transformar preocupação em oração, medo em confiança e insegurança em adoração. Quando você escolhe orar em vez de entrar em pânico, algo sobrenatural acontece. O peso diminui e a força espiritual aumenta. Mesmo que a tempestade não cesse imediatamente, Deus pode te fortalecer para permanecer de pé. Você pode estar pressionado, mas não está derrotado. Pode estar confuso, mas não abandonado. Pode até cair, mas não será destruído. O Senhor é especialista em sustentar quem já não tem forças próprias. Ele renova o vigor dos cansados. Ele levanta os que estão quase desistindo. Ele sopra a esperança onde só havia exaustão. Há um novo fôlego sendo liberado sobre você neste momento. Deus não terminou a obra. Ele ainda está escrevendo a sua história. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Eu reconheço que nem sempre entendo os caminhos que o Senhor permite, nem as tempestades que surgem sem aviso. Mas escolho crer que nada na minha vida foge do Teu cuidado. O Senhor vê o todo, enquanto eu enxergo apenas fragmentos. Mesmo assim, confio. Se for da Tua vontade que eu atravesse este tempo difícil, peço que Ele não me destrua, mas me transforme. Que essa estação não quebre minha fé, mas a fortaleça. Que a pressão não me faça desistir, mas me ensine a depender mais de Ti. Ensina-me a confiar mesmo quando não consigo compreender. Não quero apenas fugir da dor, Senhor. Quero amadurecer. Quero sair desse processo mais forte, mais sensível à Tua voz e mais alinhado com o Teu coração. Que tudo aquilo que não vem de Ti seja removido e que minha fé seja refinada como ouro puro. Peço que esse tempo gere caráter piedoso dentro de mim. Não permita que o sofrimento me torne amargo, endurecido ou distante. Que ele me torne mais humilde, mais paciente, mais compassivo e mais dependente da Tua graça. Eu aceito o processo porque desejo o fruto que nasce de caminhar contigo fielmente. Espírito Santo, abre meus olhos para que eu enxergue as bênçãos que ainda permanecem, mesmo em meio à luta. Não me deixe ignorar o Teu favor só porque estou sob pressão. Ajuda-me a perceber Tua proteção, Teu cuidado e Tua provisão diária, mesmo quando tudo parece incerto. Guarda meus pensamentos. Livra-me dos cenários de medo que a mente tenta criar. Livra-me da ansiedade que paralisa e da imaginação que me leva sempre ao pior. Enche-me de uma confiança serena no Deus eterno, que sempre foi fiel e continuará sendo, independentemente do que eu enfrente. Eu declaro que nada pode me separar do Teu amor, nem o que enfrento hoje, nem o que ainda virá. Quando me sentir sozinho, lembra-me que sou amado. Quando me sentir fraco, lembra-me que Tua graça me sustenta. Quando o futuro parecer incerto, lembra-me que meu amanhã já está seguro em Ti. Que a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento, guarde meu coração, minha mente, meu descanso e minhas decisões. Que ela seja como um muro de proteção ao meu redor. Mesmo que a tempestade demore a cessar, eu creio que o Senhor me fortalece para permanecer firme.
Renova minhas forças, renova minha coragem. Ensina-me a esperar em Ti com esperança e não com desespero. Obrigado por cada vez que o Senhor me sustentou quando eu achava que não conseguiria continuar. Obrigado por nunca desistir de mim. Eu confio em Ti, Jesus. Minha vida está em Tuas mãos. Em Teu nome, eu oro. Amém. Se você chegou até aqui e declara sua confiança total em Deus, escreva "Eu confio em Jesus" nos comentários. Que a paz e a graça do Senhor estejam sobre você hoje e sempre.